nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite aí? Metade da igreja só. Quem está feliz nessa noite aí? Amém? Glória a Deus. No domingo a gente não estava aqui, eu com a Isadora, a gente foi dar um passeiozinho, levar a Gabriela para brincar um cadinho, né? Mas a gente se perde um pouquinho da rotina, ganha um quilozinho, mandei para o pastor tanto de coisa de comer, é um perigo, agora tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque comeu demais, agora tem que pagar, né? Irmãos, nessa noite nós vamos continuar falando sobre a nossa série Céus Abertos, e enquanto está arrumando ali, nós vamos falar sobre desfrutando da vida no reino de Deus, amém? Lucas capítulo 17, versículo 20 diz assim, Jesus respondeu, está ali, o reino de Deus não vem de modo visível, o reino de Deus não vem de modo visível, amém? Irmãos, eu queria, nessa noite, antes de nós começarmos a entrar na palavra, eu queria dizer para você nessa noite, que você, como eu sempre digo, você veio no lugar certo hoje, amém? Quem diria que num culto de terça-feira, que numa terça-feira, hoje é dia 4? Não, perdido aí, tá vendo? Viajou, ficou perdido no tempo. Hoje é dia 8, nessa terça-feira comum, onde você trabalhou, um dia normal, onde você viria, quem diria que você viria aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, que você viria aqui hoje para ouvir uma palavra que pode transformar a sua vida, você crê, irmão? Que a palavra de hoje pode transformar a sua vida, que a sua vinda no culto hoje pode transformar a sua vida, irmão? Se você não crê nisso, você está bem apagadinho, porque nós precisamos de ser renovados, nós precisamos de ser transformados todos os dias, não é mesmo? Se nós precisamos de entender que não é um culto de terça-feira que nós vamos vir mais desanimados, ou não é porque é um culto de terça que nós estamos mais cansados, que trabalhamos, que nós vamos ficar mais cabisbaixos, não, nós precisamos de entender que todo culto é um culto para o Senhor e não para nós. Então não faz diferença para Deus se nós estamos cansados, se nós estamos felizes, se nós estamos tristes, isso faz diferença para mim e para você. Como você vai sair daqui nessa noite? Se você veio aqui disposto a receber a palavra de Deus, se você veio aqui disposto a ouvir uma palavra com o coração aberto, e você entrou pela porta e falou, Senhor, fala comigo hoje eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite, você vai sair transformado essa noite, você vai sair renovado, você vai sair mais feliz, você vai sair pulando, o seu dia que às vezes foi cansativo, vai sair, o seu chefe que brigou com você hoje, amanhã você nem está ligando para isso mais, porque você saiu daqui renovado, porque você saiu daqui transformado, amém? Pronto para a próxima, assim como o pastor abriu o culto hoje, explicando para nós, que nós não estamos aqui para receber, e somente receber sentados, mas nós estamos aqui para nos prepararmos, para nos enchermos do Espírito Santo, para Deus falar com cada um de nós, para que nós no outro dia, ou aquele mesmo dia, quando nós saímos daqui da igreja, nós estamos preparados, cheios, satisfeitos, plenos na presença de Deus, para nós pregarmos a palavra, para nós vivermos a palavra, para nós estarmos a cada dia caminhando com o Senhor Jesus, e a cada vez mais próximos dele, e mostrando para esse mundo aí afora, que nós somos luz, que nós somos sal, que nós viemos a esse mundo para fazer a vontade do Pai, amém? Animados aí? Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmão, nessa noite que você não vai perder o seu tempo de vir aqui, amém? Eu tenho certeza que se agora você prestar bem atenção em todas as palavras que vão ser ditas aqui nessa noite, não por mim, para me engrandecer, mas aquilo que o Senhor tem me usado, assim como a pastora orou para falar o coração seu, Leane, para falar o seu coração, Ceia, em nome de Jesus, nós vamos ser cheios da presença de Deus. E quando nós falamos, agora entrando na palavra, quando nós falamos de reino de Deus, o reino dos céus é invisível, mas Jesus diz que nós estamos e podemos viver o reino de Deus. Então, irmãos, o que eu pergunto a vocês nessa noite é, o que é então, quer que troca pelo outro?
Então nós precisamos de entender, voltando à palavra, que nós estamos e podemos viver o reino de Deus aqui na terra, amém? Nós precisamos de viver e podemos viver o reino, mas nós precisamos de entender também que esse reino, ele é invisível, nós não podemos ver esse reino. O que muitas vezes nós vemos? O que é mais fácil para nós? Crer naquilo que vemos. Então eu creio que, se eu tenho a certeza de que amanhã eu vou chegar, vou levantar, vou trabalhar, eu tenho a certeza de que essa cadeira está aqui, então eu consigo ver essa cadeira, então eu creio aqui que essa cadeira vai me sustentar, que eu vou sentar ali e vai estar tudo beleza. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós conseguimos enxergar, você crê que tem uma igreja lá no pastinho? Sim, eu creio porque eu estou vendo ela, mas o reino é muito mais do que isso. O reino é invisível, e por isso que nós precisamos de fé. Por isso que nós precisamos de fé para entendermos que existe um reino, existe um sobrenatural, existe um mover de Deus e dos seus anjos aqui na terra, e aonde nós estamos andando, e aonde os filhos de Deus estão caminhando, andando, onde os filhos de Deus entram, ali há o mover de Deus, amém? Você já viu que existem muitos ambientes, eu escutei a pregação do pastor Carlito falando sobre isso, alguns ambientes que a gente chega e está um negócio estranho, um negócio como a gente diz, está pesado, está esquisito, porque às vezes o pecado está naquele lugar, e as pessoas que estão ali estão pecando e fazendo algo que não agrada a Deus, mas nós, irmãos, precisamos de entender que nós não podemos ter medo desses lugares, nós não podemos ter, eu não consigo entrar, mas nós precisamos de entender que o poder de Deus está em nós, que somos filhos de Deus, para que quando nós pisarmos nesses lugares, a luz, naquele lugar de trevas, onde acende uma luz, já viu quando está tudo escuro e acende uma lanterna? Assim é a sua vida, assim é a minha vida, quando nós entramos nesse lugar de trevas. Assim precisa de ser a nossa vida, quando às vezes nós entramos, como que faz? Você tem uma festa, às vezes de criança, uma festinha de criança lá da sua família, e você tem que comparecer àquela festa, não fica feio, né? Você não vai em nenhuma festa das criancinhas, mas o que usa o pretexto no mundo hoje? Festa de criança, para poder o quê? Bebida, para poder fazer bagunça, e aí começa muito bem a festa da criança, mas depois as crianças dormem e começa a bagunça. Não estou falando para você que você tem que fazer parte desse ambiente toda vez, mas só estou querendo dizer para você que você não precisa ter medo desse lugar, que você não precisa ser repreendido, mas você precisa de entrar nesse lugar e ser luz nesse lugar. Você precisa de fazer a diferença, você precisa de mostrar que não precisa da bebida para você ser feliz. Você precisa de mostrar que naquele lugar você chegou e a presença de Deus está com você, e você encheu aquele lugar da presença de Deus, não porque você é alguém, não porque você faz mais ou melhor do que ninguém, mas simplesmente porque a graça de Deus está em você, e porque você carrega o reino junto com você, amém? Então quando nós entendemos isso, e nós vivemos o reino, meu irmão, nós vivemos o sobrenatural todos os dias. Assim como eu falei esses dias para trás, eu estava orando por um menino e ele falou para mim, nossa, quando você orou por mim, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Aí eu falei com ele, então tudo bem, você não precisa sentir isso só agora, você não precisa sentir a presença de Deus só no culto, você não precisa sentir a presença de Deus só quando alguém coloca a mão na sua cabeça ou quando alguém vai orar para você. Você pode sentir essa presença, esse reino de Deus todo o momento, em todo o seu dia. Só depende de mim e você buscarmos a presença de Deus, amém? Glória a Deus, irmãos, essa foi a introdução, e eu acho que eu até passei da introdução, mas então, vamos entender que a vida no reino de Deus e a vida no estado de graça, lembra do pastor Rogério explicando para nós, que nós vivemos um estado de Baraque e o estado de Baruque, e em um deles nós corremos atrás das bênçãos, e no outro as bênçãos correm atrás de nós. Isso é viver um estado da graça de Deus em nossas vidas. Nós não precisamos de correr à força do nosso braço e correr atrás de bênçãos, mas essas bênçãos vêm nos acompanhando, porque nós estamos vivendo o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos entrar então, irmãos, em atitudes práticas disso. Ali vai aparecer ali Colossenses capítulo 1, versículo 12, pula para mim, Colossenses 1, 12, apareceu? Não? Então eu falo aqui. Se eu tiver acelerado, pastora Silvana, você fala assim, Carma, viu? Colossenses 1:12 diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Tito capítulo 3, versículo 7 diz assim:
Ele os fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, resumindo tudo isso aqui, você, filho amado de Deus, 30 semanas, você, filho amado, você é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e todos esses atributos estão dispostos a você, e basta que você agarre, largue a orfandade, deixe isso de lado. Simplesmente você pode, agarrar. Eu sou filho de Deus, eu faço parte dessa herança, eu tenho parte no reino dos céus, eu sou ungido e sou consagrado pelo Senhor, filho amado. E você não precisa mais viver mendigando, viver pedindo pelo amor de Deus, mas você precisa entender que você é um filho de Deus. Amém? Então, segunda coisa aí, você entende que não merece este estado de vida, você vive em estado pleno de alegria, satisfação e gratidão. O que é então, irmãos? Nós entendemos que nós não merecemos, essa é a graça de Deus. Alguém aqui acha que mereceu, que fez alguma coisa para pagar o sacrifício de Jesus? Alguma coisa que você já fez? Não, mas eu já preguei, eu ressuscitei um morto lá, eu orei. Isso justifica o sacrifício de Jesus? Adiantou alguma coisa, tudo que você já fez? Todo alimento, Miranda, que você coletou esses dias, justifica a morte de Jesus? Você fez isso para servir, porque você é servo, mas não justifica aquilo que Jesus fez. É de graça nós recebemos esse favor, que Ele pagou o preço por cada um de nós, e nós precisamos de entender que foi de graça que Ele nos deu, e por isso nós podemos viver um tempo, toda a nossa vida, de alegria, satisfação e gratidão. Todos os dias das nossas vidas podem ser felizes, alegres, gratos. Não estou falando aqui para você, irmão, que não vai ter dificuldade, não é nada disso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que mesmo no momento difícil, Deus está com você, mesmo no momento complicado da sua vida, Ele está ali. E você já percebeu que depois que você passa a tempestade, depois que você passa aquele momento de guerra, se você busca o Senhor, Ele te mostra por que você passou por aquele período, para que você passou por aquele momento, para Ele te moldar em alguma coisa, você aprendeu naquilo que você passou. Amém? Você tem aprendido aí, irmão, com suas batalhas, suas dificuldades, suas guerras? O estado da graça no reino faz você entender que um preço foi pago para você desfrutar deste estilo de vida. Vivermos o reino de Deus é nós desfrutarmos um estilo de vida. Eu vou entrar mais depois aqui, irmãos, em coisas tão práticas que vocês vão entender. Mas, entrando já mais um pouquinho, é você entender que você pode desfrutar da vida que você tem, sem buscar somente dinheiro, sem buscar somente os seus prazeres momentâneos, sem buscar comer só aquele docinho que a gente gosta, né? Não é? Nós podemos ser felizes sem o doce. A gente passou isso semana passada. Ou todo mundo ficou triste aí? Ficou, Lucinho? Ficou triste, Lucinho, sem o doce? Não, nós ficamos felizes porque nós estamos tirando alguma coisa que é difícil para nós, mas é para o Senhor. Então, nós ficamos felizes e satisfeitos mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. E a porta de entrada para o reino é o seu novo nascimento. João 3:5. João, capítulo 3, versículo 5 diz assim: nós todo mundo conhecemos essa passagem. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: mas Guilherme, eu já nasci de novo, eu já batizei, eu já passei pelas águas. Você precisa de morrer hoje de novo. Você precisa de morrer hoje de novo para a sua carne. Se você está esquecendo de morrer? Quem aí está esquecendo de morrer? Nós precisamos de morrer. Precisamos de morrer para o nosso eu, para a nossa carne, para nossas vontades. E isso não é só um dia, isso são todos os dias. Não tem como ser somente uma vez, precisa de ser todo dia. Se não quer dizer para você que toda hora, agora você está aí. Olha, quantas pessoas tem aqui? Cada um está pensando algo diferente. E cada um agora está tendo às vezes que matar a sua carne, matar a sua vontade. Algum aqui pode estar com vontade de sair correndo agora. Não, quero ir embora desse lugar, não quero escutar mais nada que está falando.
Outros estão pensando assim: eu queria estar na minha cama, dormindo, deitado. E aí a questão que nós estamos morrendo por nosso eu. Às vezes você não queria estar aqui hoje, mas você veio. Mas você veio porque você matou a sua carne, porque você morreu, e você está aqui mais uma vez, escutando a palavra de Deus. E algum está pensando assim: nossa, que chatice aquele pastor, o Guilherme está falando lá, não estou entendendo nada. Mas você está aqui, você está se matando, e está procurando entender agora, está procurando prestar atenção. Então vamos lá, matando nossa carne a todo momento, nosso pensamento, aqueles pensamentos errados, sujos, feios que vêm na nossa mente, nós precisamos de matar ele, nós precisamos de confrontar. Não vou pensar isso aqui não, aquilo vem na sua mente, você tira fora. Amém, irmãos? Está entendendo aí? Certeza? Absoluta? Então vamos lá, primeiro ponto aí. Então, para nós podemos entender que a vida no reino consiste em, irmãos, a vida no reino de Deus, ela consiste, e eu quero falar alguns passos aqui, para vocês poderem entender como nós podemos viver essa vida no reino. Primeira coisa, desfrutar da abundância da promessa cumprida. Salmos 23, 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz, eu amo esse versículo aqui, irmãos: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Viva como nobre, como rei, como príncipe do reino. Amém? Irmãos, é aquilo que eu estava falando para vocês, nós somos filhos amados de Deus, então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e o Senhor tem falado para nós: alegrem-se, e novamente lhe direi, alegrem-se. Por que ele está falando de novo? Porque alegrem-se, e a gente precisa de animar um ao outro. Vamos, gente, quem pode dar um sorriso aí? Você ri, Rodrigo, para nós? A Lavínia riu, parabéns, está vendo? Então alegrem-se. Então ele fala de novo, novamente lhe direi, alegrem-se. Ele está falando para nós sermos felizes. O povo de Deus, ele se contagia, ele é alegre. Onde nós estamos felizes, nós estamos participando, estamos nos abraçando, estamos cumprimentando. Mas como tem sido a sua vida de alegria? Qualquer situação tem tirado da presença do Senhor? Aí eu digo a você, duas situações que as pessoas vivem, dois extremos. O que o mundo aí afora faz? Começa a se achar, ou dentro da igreja mesmo, a gente chama de ostentação, não é? Então são dois extremos, são aquelas pessoas que vivem se ostentando, mostrando tudo que tem, tudo que faz. Eu tenho dinheiro, eu sou poderoso, eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou isso, eu tenho esse carro. E existe uma outra parte de pessoas que também são deprimidas. Tadinho de mim, eu sou tão pobre, a minha casa é tão pequenininha, e sempre dependendo da ajuda das pessoas, sempre dependendo, e nunca consegue. Então, entendam comigo, irmãos, que eu não estou falando aqui, nós estamos falando de viver no reino. Nós falamos de um extremo, onde é extrema ostentação, e nós falamos de um extremo, onde onde é tanta miséria e tanto sofrimento. Isso não é viver o reino de Deus. Nenhum dos dois extremos é nós vivermos o reino. Aqui eu vou fazer uma comparação com você, muito simples, de como você está vivendo. Você vai lá no mercado, todo mundo vai no mercado, não vai? Homem, mulher, jovem. Aí tem lá no mercado, leite condensado na prateleira. Eu gosto de falar de leite condensado. Então tem 3 tipos de leite condensado lá. Tem o moça, tá? Comparação para vocês, não é, Silvana? Tem um leite lá, moça, aquele lindo assim, com aquela latinha maravilhosa. Nossa, leite condensado moça, Marla, é o mais lindo de todos. Aí você tem, no meio termo, o Itambé. O Itambé não é tão caro igual o moça, não é latinha de ferro, é normal. E você tem aquele triângulo. Já viu do triângulo? É só água aquilo lá, não tem nada de leite condensado naquilo. A turma está rindo, mas é isso mesmo. Então, presta atenção para você ver. Uma comparação, tá, irmão? Não estou criticando quem compra o triângulo, não. Mas, você entende o seguinte, você tem o moça, que está lá ostentando. Ele é o melhor de todos, meu Deus, é latinha de ferro. E você tem aqui embaixo o triângulo. Mas, será que tem necessidade de comprar o moça?
o Itambé, será que não faz a mesma função? O que, pastor? Piracanjuba também é bom. Está vendo? Piracanjuba também é meio termo. Você falou baixinho, só tem que falar alto para escutar. Mas tem o triângulo, que você tem que usar 2, às vezes 3 numa receita, para fazer o que o Itambé faz. Irmãos, estão entendendo? Estou usando uma coisa do cotidiano para você entender que é muito simples viver no equilíbrio. Deus não está pedindo para você aqui ficar ostentando e chegar falando assim, aí ó, sei o quê, eu faço jejum. Aí o irmão está fazendo jejum de 6 horas lá. Não, eu faço jejum de 24 horas, cara. Eu que sou melhor. Eu li a Bíblia 300 vezes já, sei alemão, hebraico, sei o quê. Não. Nós não estamos visando ostentação. Mas também, irmãos, nós não estamos visando uma vida de miséria, de coitadinho, de sempre ficar. Eu sei, eu estou falando do triângulo aqui, do leite condensado triângulo. Você às vezes compra, às vezes já comprou, porque não tinha condições de comprar o outro, mas você sempre vai continuar comprando um triângulo. O que você pode mudar na sua vida? Primeira coisa que você pode fazer é ficar de pé na hora que está orando pela financeira, tá? Para você parar de comprar o triângulo e começar a comprar o Itambé. Brincadeira, irmãos. Mas deu para entender? Então Deus, alguns vivem como miseráveis e outros vivem como ostentação, e nós que precisamos de viver, quem quer viver o reino dos céus, ele vive o equilíbrio. Ele não ostenta e ele não é miserável. Nós vivemos ali, ó, no equilíbrio. O reino dos céus, ele vive no equilíbrio. O seu banquete já foi servido, a fome fará você pecar por qualquer coisa. E agora nós entramos naquilo que a Silvana já tem ensinado, que é o satisfação, e que nós estamos começando na classe do pastor. Presta atenção, só os satisfeitos são seletivos, só os satisfeitos escolhem. Irmão, se você vai lá num churrasco, um churrascão, Marco, que você preparou para nós lá, coisa mais bacana do mundo, e a gente vai lá e come bastante, enche a barriga e tal, e no final do churrasco, vem para você linguiça. Ninguém come a linguiça, porque está todo mundo cheio de carne já. No começo do churrasco, come, não é? Não é assim, geralmente, no churrasco? A linguicinha de frango primeiro, todo mundo corta ali, vai entregando ela primeiro para a turma encher a barriga. E depois vem as carnes melhor. Mas imagine, Zé Bento, se você fizer aquela carne mal passada, chique para nós, que você sabe fazer, e a gente come bastante, e depois vem a linguiça. Você vai querer comer a linguiça? Não vai. Você já está satisfeito. Mas se você não está satisfeito, aí que está o problema, irmãos. Aí que está o problema. Nós precisamos de estar satisfeitos na nossa vida com Deus, precisamos de estar satisfeitos no nosso casamento. O homem ou a mulher só trai a esposa se ele não está satisfeito no seu casamento. Ah, mas aquele homem é um cafajeste e ele traiu. Opa, peraí. Mas você está entendendo toda a história? Nós precisamos de estar plenamente satisfeitos, porque senão nós pecamos. Nós trocamos qualquer coisa pela presença de Deus, se nós não estamos satisfeitos. Nós precisamos de estar satisfeitos no nosso emprego, nós precisamos de estar satisfeitos na nossa vida com o Pai, na nossa vida em igreja, nós precisamos estar satisfeitos na nossa igreja. Mas então eu te pergunto, para isso você tem que estar no melhor emprego, ganhando 10 mil reais, aí eu vou estar satisfeito? Não. Eu tenho que estar na melhor igreja, que tem 3 mil membros, aí eu vou ficar feliz. Nossa, já viu, pastor? Lá na igreja da cidade, são 10 mil membros, é gente, quantos que é mesmo? 30 mil membros, naquela igreja, cara, não falta gente para ministério nenhum, não falta gente para ministério infantil, aquela igreja, não, se eu tivesse naquela igreja, mas o que você tem feito para mudar a nossa igreja? O que você tem feito para mudar a nossa realidade? O que nós temos feito para transformar aquilo que Deus tem colocado na minha e na sua mão? Adianta você ir lá para São José dos Campos agora? Se eu for para lá agora, eu não tenho oportunidade de pregar e falar a palavra de Deus para pessoas. Aqui eu tenho. Se você for para lá agora, você não, às vezes não vai ter oportunidade, as pessoas não te conhecem, você vai ter que começar tudo de novo, mas aqui você tem a oportunidade de servir, na onde Deus te chamou para servir. Eu estou demorando demais num ponto só. Então a questão é, precisamos de estar plenamente satisfeitos, e aqui eu quero deixar um gostinho na sua boca aqui agora,
que eu falei só 0,05% do curso de satisfação, e tem muito mais, e é muito mais profundo, não é? Daquilo que nós vamos aprender sobre estarmos satisfeitos no Senhor, e para nós vivermos a cultura e a vida do reino, nós precisamos de estar plenamente satisfeitos, amém? Segundo ponto, a vida no reino consiste em resistir e rejeitar a intimidação e a escassez. Filipenses capítulo 1, versículo 28. De forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Então você precisa entender o que? Você já é abençoado, o reino já chegou e os céus já estão abertos, já é, aquilo que o Senhor tinha fez para você naquela cruz, já foi feito, já foi concretizado, já foi consumado. Então, você tem que entender que Deus está permitindo você viver uma vida maravilhosa, e o que Ele tinha que fazer para você, Ele já fez. Agora basta eu e você queremos viver uma vida de satisfação, queremos viver uma vida plena, buscando o reino. Mas o que o diabo faz com a gente, irmãos? Ele tenta nos cegar como? Com medo, com traumas, com dores, com a timidez. Meu Deus, que timidez que já me parou tanto. Hoje você me vê falando aqui em cima, você não tem noção da minha vergonha para entrar num restaurante para servir comida. Você não tem noção da minha vergonha para entrar num lugar para pedir para arrumar o pneu de um carro, alguma coisa assim. Quanto isso me parou, quantos anos da minha vida eu deixei de ser usado por Deus, porque eu tinha vergonha de ir na padaria e comprar pão. Sabia disso? Eu esqueci de falar esse trauma, mas eu fui na padaria uma vez, e eu era menor, e a moça que estava me atendendo me distratou, porque eu era criança, deixava os outros passar na minha frente e me deixando eu para trás. Então eu nunca mais queria ir na padaria, porque eu tinha medo de ser destratado e deixar de ir lá de novo, rejeitado. Mas depois que eu entendi, isso aqui ó, uma coisa pequenininha, mas depois que eu entendi que eu sou filho amado de Deus, vencendo o quê? A rejeição, porque todos nós, em algum momento da vida, nós somos rejeitados, irmãos. Por isso que nós no 30 Semanas nós falamos, vencendo a rejeição e a orfandade, porque não tem como, todos nós passamos por isso, estamos passando e estamos vencendo todos os dias. Não tem ninguém que já foi curado 100%, que já está pleno, então vai para a glória, pode ser arrebatado então se já foi curado, não. Nós estamos vencendo todos os dias, vencendo um dia após o outro, e eu tento, e até hoje eu estou vencendo isso, e quebrando essa intimidação que o diabo faz na minha vida sobre a timidez, sobre o medo de falar com as pessoas, sobre a vergonha de chegar e confrontar alguém. Você sabia disso? Lá no meu trabalho, a minha maior dificuldade não é cobrar as pessoas, não é ser firme com as pessoas, pelo contrário, a minha dificuldade é justamente essa, ser firme, é eu falar o não, falar, fulano, isso aqui não está bom não dá certo, porque eu quero agradar todas as pessoas. Você sabia que isso é errado também? Você sabia que é errado querer agradar todo mundo e falar sim? Tem um filme que eu assisti uma vez que fala, o cara foi lá, aconteceu alguma coisa com ele, ele só falava sim, para tudo que pedia para ele, ele falava sim, você pode fazer sim, você me dá seu carro para mim? Sim, sim, aí você morre, porque você falou sim para tudo, você falou sim para aquilo que você não podia, para aquilo que você podia. Então eu tenho vencido isso, e aprendido a cada dia a me posicionar, e a dizer, não, eu não posso, não, essa parte aqui eu não consigo fazer. Será que você tem se encontrado assim? Tudo que te pede você fala sim, tudo bem? Você sabia que o diabo está te aprisionando com o sim? E você acha que é bom, você acha que fazer tudo que pedem para você é legal, você acha que você está indo muito bem, mas isso não é viver a cultura do reino. Porque viver a cultura do reino, vivermos o reino de Deus também é nos posicionarmos, viver o reino de Deus na terra também é dizermos não às vezes, também é dizermos e confrontarmos pessoas, porque muitas pessoas precisam de confronto para o crescimento. Pense sobre isso, pense quem você precisa de dizer não, raciocine nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite, e que você possa pensar, para quem eu preciso dizer não? Mas diga sim para Jesus, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode dizer para o seu irmão, o pecado não te dominará, amém? O pecado não te dominará, fala para o seu irmão aí,
Vamos lá. Terceiro, creia no sobrenatural de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 25 diz assim: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhes obedecem? Irmãos, nós vivemos muito no natural. Nós vivemos muito a nossa vida enxergando somente aquilo que está ao nosso alcance ou somente aquilo que nós conseguimos ver. O seu futuro está trilhado e existe algo maravilhoso que Deus preparou e está preparando para cada um de nós. Não estou dizendo só de bens para você, mas estou dizendo de bênçãos que você vai ser usado para abençoar outras pessoas. Mas você não consegue enxergar esse futuro muitas vezes. Nós não conseguimos enxergar lá na frente, porque isso faz parte do sobrenatural de Deus. Amém? Quem imaginaria às vezes, há 10, 12 anos atrás, às vezes você ainda não era convertido, às vezes você não buscava Jesus, mas quem imaginaria que você estaria aqui hoje buscando a Deus, ouvindo uma palavra? Às vezes há 10 anos atrás você só pensava em bagunça, gandaia e festa e gastar sua vida com coisas do mundo. Mas hoje você está aqui. Mas deixa eu te falar para você, o sobrenatural de Deus é mais ou menos isso. Ele já sabia tudo o que ia acontecer lá na frente. Deus já sabia tudo aquilo que tinha preparado para você. Mas aí bastou um dia, uma escolha sua de dizer: Senhor, eu quero. Todos os planos do Senhor já estão traçados para nós. Para um futuro maravilhoso, um futuro de graça, um futuro de satisfação. Mas depende de mim e de você dizermos agora: eu quero. Senhor, eu quero estar com o Senhor. Senhor, eu quero viver esse. E muitas vezes nós não queremos, porque não é tão simples assim. É simples aceitarmos, mas não é tão simples chegarmos. Precisamos de abrir mão do quê? Da nossa vontade, precisamos de abrir mão das nossas quereres, precisamos de abrir mão às vezes de um trabalho muito bom em outra cidade para dedicarmos à igreja, dedicarmos à obra de Deus, para dedicarmos à nossa família. É feito de sacrifícios. Não quero sair fora não. Quarto ponto, a vida no reino consiste em entender o poder da submissão. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Então, a submissão nos torna mais fortes. Nossa principal guerra não é contra o diabo, mas contra a nossa carne. E o espírito de rebelião não pertence ao reino, mas ao mundo. E eu fiz uma anotação aqui, interessante do lado aqui. Ninguém manda em mim. Muitas vezes nós falamos assim, não é? A pessoa que é insubmissa, ele fala: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Eu acho muito interessante a gente quando é jovem, e tem jovem aqui hoje? Quem tem menos de 18 anos aqui? Sai fora. Tem ninguém não? O Arley? A Ellen. Você sabe o que a gente pensa quando a gente é jovem? Eu lembro da minha idade, da minha época assim. Quando eu fizer 18 anos, não é assim? Ninguém mais manda em mim. Eu vou aqui nessa casa, eu chego a hora que eu quiser. Eu faço do jeito que eu quiser. Não é assim? E quando a gente faz 18 anos, o que acontece? Você percebe que não mudou nada. Você percebe que você ainda está morando debaixo da casa dos seus pais, sob a autoridade deles, não é, Andressa? E que você ainda deve submissão a eles do mesmo jeito. E aí você cresce, casa e fala: agora eu não quero nem saber desse povo. Vou embora, esse povo não manda mais em mim, agora eu faço o que eu quiser. E aí o que você entende? Não da mesma maneira, mas você ainda deve respeito e submissão aos seus pais. Posso falar agora dos pastores também? Aí nós achamos que nós devemos submissão só a Deus. E de uma maneira mais sutil, algumas pessoas falam assim: eu sei o que eu estou fazendo, não preciso de pastor mandando na minha vida, não preciso de pastor opinando na minha vida, eu sei o que eu faço. E quantas vezes, eu já fiz isso, quantas vezes nós fazemos isso, chegamos lá na frente, quebramos a cara, e ainda temos que voltar no pastor: pastor, me perdoa, o senhor queria me ajudar e eu não quis te ouvir. Não estou falando que ele sabe tudo, nem que tem a razão de tudo. Estou falando sobre submissão. Estou falando sobre
respeitar a autoridade. Estou falando sobre nós entendermos que nós temos alguém acima de nós, que estão nos cobrindo espiritualmente e que nós devemos submissão a eles. E aí entender que nós precisamos de prestar contas, porque aí nós seremos o quê? Mais fortes. Porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, não é? Estava falando com uma pessoa hoje, e essa pessoa desabafando para mim sobre casamento, sobre sonhos que ele estava tendo, e eu falei com ele, fruto de 30 semanas isso, beleza, para quem que você tem falado isso? Quem que você tem conversado a não ser a sua esposa? Mas eu não posso falar isso para a sua esposa. Então eu entendo, você não pode mesmo não, mas quem é a pessoa de autoridade que você tem falado isso? Quem que você pode confiar, que você está se abrindo, contando as coisas? Não tem, não sei, não tem, lá no trabalho não tem ninguém, não tem mesmo não, Quem que é a pessoa de confiança que você conta os seus problemas, as suas dificuldades? Irmão, se nós não fizermos isso, nós não vamos crescer, nós vamos ficar parados para sempre, nós não vamos ficar mais fortes, nós não vamos conseguir. Se você ficar guardando o seu pecado para você, e você falar assim, não, eu conto para Deus, tudo bem, você confessa para Deus, mas você precisa de um confidente, você precisa de um discipulador, você precisa de alguém acima, junto com você. Não estou falando que seja mais velho, mais novo, mas estou falando alguém que já está na sua caminhada mais avançada, para te ajudar, para te aconselhar, e às vezes essa pessoa não vai falar nada, ela só vai te ouvir, e você vai sair dali pulando de alegria. Não é assim um confidente? Falei demais na sua cabeça? Pedro fez confidente comigo, não, cara, que legal, né? Nós saímos aqui felizes. Não falei de quase nada na cabeça dele, quase não dei conselho para ele, porque eu estava ali só ouvindo ele. Você precisa experimentar isso, você precisa de passar por isso, para você entender o que é. Amém? Quinto, estou acabando, irmãos, estou acabando, aguenta aí. Viver uma vida vitoriosa. A vida no reino consiste em viver uma vida vitoriosa. E aí vamos lá no nosso versículo, na nossa última campanha. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A vida vitoriosa começa com uma atitude de fé. Deixe Deus governar sobre todos os seus pensamentos. Muitas derrotas começam na mente. Então, para vivermos uma vida vitoriosa, nós já aprendemos sobre isso na nossa campanha passada, tudo começa na sua mente. De manhã cedo, quando você levanta, você fala, vou encenar. Não vou aguentar nada hoje, eu não consigo hoje, esse dia hoje não vai chegar ao fim, não estou aguentando, aí chega no meio do dia, esse dia não acaba, olha aí a hora já, não tem jeito. Isso é a mente, está vendo? Tem como um dia desse ser abençoado? Tem como ser um dia vitorioso? Agora quando você levanta da cama, Senhor, e dá uma espichada, estou bem, Senhor, me conduza nesse dia, eu creio que o Senhor vai me usar, eu creio que onde eu passar será abençoado, e o Senhor vai colocar pessoas na minha frente para eu ajudar, e vamos lá. A mente, tudo começa na nossa mente. Como nós começamos o nosso dia, vai mostrar como nós vamos terminar ele. Quantas vezes nós começamos o nosso dia desanimados, eu não aguento mais, e aí o final do dia chega com pior ainda, depressão, ansiedade, numa cama. Mas experimente começar o seu dia na presença de Deus, e aí nós vamos ver a vitória, amém? Glória a Deus. Irmãos, caminhando para o nosso final então, e você uma pergunta para você agora, você já se cansou de viver na força do seu braço? Já cansou, Esterlita, de viver na sua vontade? Vamos viver na graça do reino? Vamos, gente? A partir dessa noite, vamos experimentar aquilo que o Senhor já preparou para nós? Vamos começar a viver de uma maneira diferente? Isso não depende de Deus, isso depende de mim e de você, porque Ele já preparou, Ele já está pronto para te dar tudo aquilo que você precisa. Não tudo aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
injustiça. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero continuar dizendo para você aqui, fique de pé. A graça nos transforma, nos restaura, e a chave de tudo para vivermos o reino de Deus aqui na terra, porque muitos de nós pensamos que eu vou viver o reino e vai ser maravilhoso lá no céu, mas você pode começar a desfrutar desse reino aqui, porque você é filho amado, porque Ele já pagou o preço por você, e você já pode agora viver uma vida maravilhosa, uma vida vitoriosa em Jesus. E um dos pontos para isso é o arrependimento. E o primeiro passo é confessar os seus pecados. Queria convidar você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria convidar você agora, não precisa de falar em voz alta, mas você vai confessar os seus pecados agora. Fala para Deus aí, irmão. Não fica escondendo não, às vezes a gente quer esconder até de Deus, Deus está vendo tudo. Não adianta. Então confesse os seus pecados. Fala, Deus, eu fiz isso aqui, Senhor, eu tenho vivido dessa maneira, Senhor, eu tenho olhado para aquela pessoa com desejo, Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, ô Senhor, eu acho que eu estou errado nessa área aqui, eu preciso melhorar no meu casamento, Senhor, eu preciso de dar mais apoio nisso, Senhor, eu preciso de ser transformado nisso, Senhor, cura esse vício meu aqui, está todo mundo aqui, mas eu ainda tenho esse problema, confessa ao Senhor agora. Senhor, eu estou querendo desistir, eu não estou querendo nem vir na igreja mais, fala para Deus. Essa é a primeira parte, confesse. Colossenses capítulo 1, capítulo 14, dizem que temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. E se você agora falou e confessou o Senhor te perdoa em nome de Jesus. A segunda coisa é, aceite o perdão de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes, pedem perdão, mas não aceitam o perdão de Deus. Muitas pessoas pensam, eu sou um miserável, eu não sou um nada, eu não mereço nada. Mas irmãos, não é questão de merecimento, é questão de que Deus não te condena, é questão de que Deus te ama, e Ele escolheu você para estar aqui nessa noite, e para escutar que você não é um miserável, você não é um condenado, você não é desprezado por todos, porque você tem um Deus que te ama. Terceiro passo, confie e viva pela fé em Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E agora que você arrepende dos seus pecados, agora que você reconhece o perdão de Deus, agora que você entende que você é um filho de Deus, o filho tem que andar junto do Pai. O filho tem que buscar o Pai, porque o Pai está pronto. E existe um rei nesse reino, e Ele está pronto para te abraçar agora. Em nome de Jesus, receba o abraço do Pai e viva com Ele. Busque o Pai. Você é filho amado de Deus, assim como Jesus, o Filho perfeito, unigênito, aquele que foi escolhido e voltará para nos buscar. E Ele buscava o Pai no tempo que Ele estava aqui a todo momento. Nós precisamos de estar vivendo em comunhão com o Pai. Escolha viver esse reino, escolha viver uma vida que dá graças a Deus a todo momento. Venha para o Rei, venha para o reino, comece a viver um estado de graça. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui, a Tua palavra foi pregada nessa noite, e em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui arrependidos dos nossos pecados, nós estamos aqui, Pai, entendendo que nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós cremos, Senhor, que isso não é um ato que aconteceu lá atrás, uma vez só, mas nós cremos, Senhor, que nós precisamos de arrepender-nos todos os dias, que nós precisamos de Ti todos os dias, nós precisamos de buscar mais o Senhor todos os dias, e nós precisamos de entender que um dia após o outro, mesmo que nós caímos, o Senhor está disposto a nos levantar, porque nós somos os Teus filhos, e o Senhor não rejeita o filho, o Senhor nunca rejeitará um filho quebrantado, um filho arrependido.
mas pelo contrário, Senhor, eu sei que o Senhor rejeita aqueles que os soberbos, mas os humildes de coração, o Senhor está pronto para abraçar todos. E em nome de Jesus, Pai, nessa noite, eu oro, Senhor, para cada irmão aqui. Eu oro, Senhor, em favor de cada um que está aqui nessa noite, Pai, para que o Senhor, Deus, possa, ó Deus, tocar a vida de cada um aqui, para que nós possamos, Senhor, como igreja, entendermos e vivermos o reino dos céus aqui na terra, para que nós possamos viver, Pai, satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos viver, Pai, na Tua graça, para que nós podemos viver, Pai, a alegria que vem do Senhor e não que vem desse mundo. Em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor e pedimos a Ti, faça, Senhor, o sobrenatural em nossas vidas, que nós possamos, Pai, enxergar o sobrenatural dos céus, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Pai, ser cheios da Tua presença, para nós pregarmos por essa cidade, para que nós possamos viver o Teu amor por onde nós andamos, e que todo espírito de intimidação que o diabo tem colocado sobre nossas vidas possa cair por terra, em nome de Jesus. Todo medo, todo trauma, toda rejeição, toda orfandade, tudo aquilo que o diabo tem plantado na vida de cada um aqui, que possa cair por terra em nome de Jesus, e que nós possamos vivermos, Pai, como um povo eleito, como um sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo e escolhido por Deus. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a vivermos o reino dos céus. Muda a nossa cultura, muda a nossa maneira de pensar, para que nós possamos pensar